Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse lindo trilho de mesa. No vídeo anterior eu postei um trilho parecido com esse, ou no mesmo formato que esse, só que lá na outra aula eu fiz aqui ao contrário. Aqui eu fiz quadrados, igual está aqui, e aqui nesse meio eu fiz da mesma forma que está aqui. Então eu fiz vice-versa, mas o modelo é o mesmo. Eu quis trazer essas duas opções para vocês. Eu achei ele muito bonito, por isso eu resolvi trazer essas duas ideias. Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, ou nesse modelo, com os pontos dessa forma, ou vocês podem fazer como eu fiz no trilho anterior. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês não tenham assistido, para vocês irem lá assistir. É o vídeo anterior, é bem fácil de encontrar. Esse trilho de largura ficou medindo 31 centímetros e de comprimento de um picô a outro ficou medindo 96 centímetros. Eu não sei porque deu essa pequena diferença do amarelo para esse, de 1 centímetro. Eu acho que o barbante, mesmo sendo fio 6, esse era um pouco mais grosso. Mas é exatamente as mesmas medidas, a mesma quantidade de ponto. Esse trilho eu confeccionei ele com o barbante, fio 6 e a agulha 3,5. Lembrando que vocês podem confeccionar com qualquer fio ou qualquer barbante que vocês tiverem. Só que se vocês confeccionarem com a linha, com certeza a linha é mais fina, vocês terão que acrescentar, terão que colocar mais correntes. Aí, nesses pontos, essa repartição, essa divisão que eu fiz na diferença dos pontos, vocês terão que fazer maior. Mas é só contar os quadrados e dividir como vocês acharem melhor, como for melhor para vocês. Eu achei muito legal, por isso eu resolvi trazer para vocês esta inversão. Caso vocês não queiram fazer como esse, vocês poderão fazer como o amarelo, mas a ideia é a mesma. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, é a primeira aula que você está assistindo, eu te convido a vir fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazer o nosso trilho de mesa fácil, por que não dizer super fácil, nós vamos usar o barbante fio 6 e a agulha 3,5. Vamos fazer aqui o nosso nó inicial. Feito o nó inicial, nós vamos fazer 51 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feita as 51 correntes, vamos fazer mais 3 para fazer o nosso primeiro ponto alto. 2, 3. Vamos voltar as 3 correntes. E aqui na quarta corrente, vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a corrente já serve como um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Então, nós vamos seguir as nossas correntes até lá o final, somente fazendo ponto alto sobre corrente de base. Terão que ficar 52 pontos altos. Feito os nossos 52 pontos altos, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e vamos copiar aqui 4 pontos altos, que com a corrente vão ficar 5. Então, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. 3, 4, 5 pontos altos. Então, feito os 5 pontos altos, vamos fazer uma corrente, vamos pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, ficando assim 3 pontos altos seguidos, uma corrente,
pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto, no próximo, copiar, e no próximo, copiar. Então, aqui nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos intercalados por uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer um quadrado aberto, um fechado, um aberto, um fechado. Aqui vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior e fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós vamos intercalar quadrados e pontos altos. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira, até aqui no final, quando restar 5 pontos altos, para nós copiarmos igual fizemos aqui nesse início. Então, fizemos aqui os nossos grupos de 3 pontos altos intercalados por uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Chegamos aqui no nosso último grupo para chegar aos 5 pontos altos. Vamos fazer aqui a nossa última corrente dessa carreira, vamos pular o ponto alto da carreira anterior e vamos copiar os 5 últimos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e copiar os 5 pontos altos da carreira anterior. 2, porque a corrente já serve como um ponto alto. 3, 4, 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, agora os nossos pontos altos nas próximas carreiras nós vamos intercalar. Aqui é o quadrado, então nós vamos fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Onde são os pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e na próxima corrente repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, na próxima corrente, fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos, então aqui nós vamos intercalar. Onde é o quadrado, nós vamos fazer os 3 pontos altos. Onde são os 3 pontos altos, nós vamos colocar uma corrente. Então, vamos intercalar até o final dessa nossa carreira, até chegar aqui nos 5 pontos altos. Então, encerramos aqui mais uma carreira, onde são as correntes, onde são os pontos altos da carreira anterior, nós colocamos uma corrente. E onde é a corrente, nós colocamos 3 pontos altos. Preenchemos o último quadradinho dessa carreira. Vamos copiar os 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Copiamos os 5 pontos altos da carreira anterior, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, vamos copiar os 5 pontos altos. 1, que são as correntes, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fizemos os 5 pontos altos, chegamos lá naqueles 3 pontos altos que nós colocamos na corrente. Nós fechamos o nosso quadrado. Esses pontos altos, nós fechamos o nosso quadrado. Vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos e na corrente, fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, na próxima corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos e na corrente, mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos intercalando. Onde é pontos altos, nós vamos colocar uma corrente. E onde é a corrente, nós vamos colocar os 3 pontos altos. Nós vamos intercalando o nosso trabalho. Então, essa parte nós vamos fazer
dessa forma. Vamos fazer assim por 10 carreiras. Nós vamos sempre copiar os 5 pontos altos de uma ponta e os 5 pontos altos da outra. Esses 5 pontos altos vai até o final do nosso trilho. E aqui nesse meio, nós vamos intercalar. Então, onde é o quadrado, nós colocamos os 3 pontos altos. Depois, onde eram os 3 pontos altos, nós colocamos uma corrente. Então, nas correntes, nós vamos colocar 3 pontos altos. E nos pontos altos, uma corrente. Vamos fazer assim, carreiras de idas e vindas por 10 carreiras. Para não ficar muito cansativo, eu vou adiantar as 10 carreiras e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Como prometido, eu já fiz aqui as minhas 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Agora, nós vamos fazer a parte do meio do nosso trilho, o detalhe no meio do nosso trilho. Lembrando que esses 5 pontos altos do início e os 5 pontos altos do final, ou vice-versa, nós vamos copiar ele até o final da nossa carreira. Nós vamos sempre copiar esses 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer o meio do nosso trilho de mesa, o detalhe que nós vamos fazer no meio do nosso trilho de mesa. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e, como eu falei, nós vamos copiar esses 5 pontos altos do início do nosso trabalho. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uma corrente, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Aqui nos pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e na corrente vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e na corrente 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e aqui nós vamos fazer mais 3 pontos altos, 2, 3. Então, nós fizemos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, uma corrente, vamos fazer o nosso próximo quadrado. Aqui nesses pontos altos, nós vamos pular 1, 2 pontos altos, no terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Na corrente, nós vamos fazer mais um ponto alto. E no primeiro ponto alto do próximo trio de pontos altos, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, nós continuamos com os 3 pontos altos, porém, nós colocamos um no último ponto alto, um ponto alto na corrente e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Fizemos aqui 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base e um ponto alto para cada ponto alto de base. Nós vamos fazer assim por alguns quadrados. Então, aqui nós fizemos os 3 pontos altos. Agora, no ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. Na corrente, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Então, para cada ponto alto de base, nós vamos colocar um ponto alto. E para cada corrente, um ponto alto. Vamos fazer assim por alguns quadrados até chegar aos 5 últimos quadrados deste lado, que nós vamos deixar, vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Então, chegamos aqui com os 3 pontos altos. Nesse grupo de pontos altos, vamos deixar aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Assim como fizemos lá no início. Então, aqui no primeiro quadrado, nós vamos preencher com os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer como nós fizemos aqui no início. Nos quadrados, nós vamos colocar 3 pontos altos. E nos pontos altos, uma corrente. Nas correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos aqui no final, esse quadrado estava aberto, aqui nós fechamos, agora nós vamos abri-lo. Então, vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos e vamos copiar os 5 pontos altos, que nós vamos com ele até o final do nosso trabalho. Então, 2, 3,
4, 4, 5 pontos altos. Então, nós só copiamos os 5 pontos altos da carreira anterior. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, vamos copiar os 5 pontos altos. Copiamos os 5 pontos altos da carreira anterior, chegamos aqui na nossa corrente, que é o nosso quadrado aberto. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos na corrente. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, pular os 3 pontos altos, aqui na corrente, mais 3 pontos altos. A continuação do nosso trabalho. 2, 3 pontos altos, uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, na corrente, 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer mais uma corrente, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, e aqui nesse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Aqui nós vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, pular o ponto alto da carreira anterior, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pular o ponto alto da carreira anterior, no próximo, uma corrente. Então, aqui nesse meio, onde nós fizemos a nossa carreira de pontos altos como base, agora nós vamos colocar os quadrados, somente um ponto alto intercalado por uma corrente. E aqui no início dos 3 pontos altos, onde nós fizemos, e aqui onde nós copiamos fizemos os 3 pontos altos, nós vamos sempre copiá-los. Então, nós vamos fazer esses 2 grupos até um certo ponto do nosso trabalho, até quando nós formos fazer o final do nosso trabalho. Então, aqui nós vamos, nessa carreira de ponto alto que eu fiz, nós vamos continuar fazendo um ponto alto intercalado por uma corrente. Então, aqui nós fizemos uma corrente, vamos pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo, um ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto, no próximo, ponto alto, uma corrente, pular o ponto alto da carreira anterior, no próximo, um ponto alto. Chegamos aqui nesses 3 pontos altos de base que nós fizemos. Vamos fazer aqui, copiar os 3 últimos pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, esse meio vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer os quadrados aqui no meio, só o quadrado, um ponto alto intercalados por uma corrente, copiar esses 3 pontos altos e esses 3 pontos altos. E aqui nas laterais, nós vamos continuar o nosso trabalho, assim como fizemos aqui no início. Então, aqui nós fizemos os 3 últimos pontos altos de base, vamos fazer uma corrente, na próxima corrente, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, na próxima corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, na próxima corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos aqui nos 5 pontos altos, sem corrente alguma, nós vamos copiar os nossos 5 pontos altos, que nós vamos com ele até o final do nosso trabalho. 2, 3, 4. Fizemos os 5 pontos altos, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, copiar os 5 primeiros pontos altos. Copiamos os 5 pontos altos da carreira anterior, que é a nossa base, vamos fazer uma corrente e continuar o nosso trabalho. Aqui são os 3 pontos altos, na próxima corrente nós vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, pular os 3 pontos altos, na próxima corrente, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos, no próximo ponto alto, 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Aqui é a nossa carreira de base do centro do nosso trabalho, do meio do nosso trabalho. Nós vamos copiar esses 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos aqui nos quadrados, que são os pontos altos intercalados por uma corrente. Nós vamos continuar só copiando o que fizemos na carreira anterior. Uma corrente no ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente, pular a corrente da carreira anterior no ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente, pular a corrente no ponto alto, copiar o ponto alto. Uma corrente, pular a corrente no ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até chegarmos nesses 3 pontos altos de base. Chegamos aqui nos 3 pontos altos de base. Vamos copiar os nossos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Da mesma forma que fizemos aqui, nós só copiamos os 3 pontos altos. Chegamos na corrente, vamos colocar os 3 pontos altos na corrente. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os 3 pontos altos. Vamos continuar fazendo aqui o nosso trabalho. E aqui nesse final, fazer a corrente aqui nos pontos altos e copiar os 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 5 pontos altos, copiei, subi com 3 correntes e copiei os 5 pontos altos. Lembrando que esses 5 pontos altos do início e esse do final, nós vamos sempre copiar até o final do nosso trabalho. Aqui nesse meio, nós fizemos, continuamos fazendo aqui nesse meio e aqui nesse meio, da mesma forma que estávamos fazendo no início do nosso trabalho, onde é as correntes, nós colocamos 3 pontos altos e onde é o ponto alto, uma corrente. Aqui nesse meio é onde vai mudar. Então, aqui nós vamos ter esses 3 pontos altos e esses 3 pontos altos como base. Esse grupo nós vamos levar até o final do nosso trabalho. E aqui nesse meio, será carreiras de idas e vindas somente de quadrados. Um ponto alto intercalados por uma corrente. Então, nós vamos fazer daqui para frente, dessa forma, da mesma forma que está aqui, por algumas carreiras, até onde nós acharmos que para nós é o suficiente. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu já adiantei o meu trabalho. Continuamos fazendo da mesma forma que iniciamos. Aqui nesse meio, só os quadrados, sempre copiando os 3 pontos altos deste lado e os 3 desse, que são os 3 pontos altos da base. Dos dois lados, onde é corrente, nós sempre colocando os 3 pontos altos, e onde são os 3 pontos altos, uma corrente. E aqui nas laterais, copiando os 5 pontos altos das laterais. Então, nós vamos fazer assim, vocês vão fazer assim até o tamanho que para vocês é o suficiente. Para mim, o tamanho que eu fiz aqui é o suficiente. Agora, vamos fechar aqui, daqui a aqui, nós vamos fechar com pontos altos, assim como fizemos no início. Então, aqui nós copiamos os 5 pontos altos do início. Na corrente, vamos fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Nos pontos altos, uma corrente. Nas correntes, 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim até chegarmos aqui nesses 3 pontos altos. Da mesma forma que fizemos durante todo o nosso trabalho. Então, fizemos aqui essa nossa primeira lateral do nosso trabalho. Chegamos aqui nos 3 pontos altos de base. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, aqui nos quadrados, nós vamos fechar com pontos altos. Então, uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Na corrente, uma corrente, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até fecharmos todos os nossos quadrados. Até chegar lá nos 3 pontos altos novamente. Então, aqui nós fechamos os nossos quadrados. Chegamos aqui nos 3 pontos altos do outro lado. Nós vamos copiar os 3 pontos altos, assim como fizemos deste lado. Então, vamos copiar para cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto no segundo,
primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro ponto alto. Assim, nós fechamos este meio do nosso trabalho. Aqui, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho e copiar os 5 pontos altos. Então, aqui nós encerramos essa carreira. Fechamos aqui com pontos altos. Agora, nós vamos fazer as nossas últimas carreiras. Nós vamos fazer 10 carreiras da mesma forma que nós fizemos lá no início, com esses pontos altos e com esses quadrados. Nós vamos fazer aqui as 10 carreiras, assim como fizemos aqui nesse início. Então, aqui nós fizemos 10 carreiras. Vamos fazer dessa mesma forma lá no outro lado. E vamos fazer a carreira de ponto alto. Para não ficar cansativo, eu vou adiantar, que nós já fizemos lá no início. Eu vou adiantar e já trago para nós finalizarmos o nosso trabalho. Como prometido, aqui eu já fiz as 10 carreiras e a carreira de ponto alto. A nossa carreira de ponto alto é um ponto alto para cada ponto alto de base e um ponto alto na corrente, já que é uma corrente, então é um ponto alto na corrente. Assim, nós finalizamos a nossa penúltima carreira do nosso trilho de mesa. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Para a nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de picô. Então, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vamos voltar aqui na primeira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma corrente, vamos contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui ficou o nosso primeiro picô. Novamente, uma corrente, vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na primeira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma corrente, vamos contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, uma corrente, mais 3. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na primeira corrente, fechar com um ponto baixíssimo, fazer mais uma corrente, contar 1, 2, 3, no terceiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer essa nossa última carreira, uma carreira de picô. Então, nós vamos fazer dessa forma até o final dessa carreira e vamos fazer também essa última carreira lá na outra, lá no início do nosso trabalho. Aqui nós estamos fazendo no final do nosso trabalho, vamos fazer da mesma forma lá no início. Então, eu vou adiantar essa carreira, fazer do outro lado e já volto para mostrar para vocês e para encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Como prometido, eu já fiz a minha última carreira dos picô nas duas pontas. Fiz nessa e na outra ponta. Feito isso, encerramos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!